Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre convergência de mídias, cultura da participação e impactos sociais e econômicos. Bom, primeiramente, o que é convergência de mídias? A gente precisa entender que convergência é um processo, então não se trata de algo acabado e não é unificação de mídias, né? Mas é esse movimento de complexificação das mídias a partir do momento que as tecnologias digitais permitem uma maior interconexão entre diferentes formas de expressão, né? Então, antigamente eu tinha um jornal impresso e nesse jornal impresso eu tinha a linguagem do texto escrito e a fotografia. Hoje em dia eu tenho um portal de notícias. Nesse portal de notícias eu posso não apenas ter a notícia escrita, mas ter também um vídeo, um depoimento gravado em áudio, certo? Então, não é uma unificação das mídias, mas é esse processo maior de complexificação no atravessamento das diferentes linguagens da comunicação. Então, tá aqui. A convergência se trata desse trânsito de conteúdos em diferentes plataformas, mesclando linguagens midiáticas e aumentando a complexidade das informações que nós recebemos, né? Então, antigamente era muito fácil dizer assim, isso aqui é um jornal impresso, isso aqui é uma rádio, isso aqui é uma televisão, né? E hoje em dia você tem, por exemplo, rádios que transmitem pelo YouTube o vídeo do programa que está sendo gravado naquele momento, né? Ela não deixou de ser uma rádio, mas eu posso tanto optar por ouvir quanto rádio, quanto depois ouvir esse programa gravado na forma de um podcast, quanto assistir a transmissão ao vivo pelo YouTube, vendo as pessoas que estão fazendo a produção do rádio no momento em que elas estão fazendo a produção. Né? Então, isso complexifica a forma que a gente tem de lidar com esses conteúdos e a forma como as próprias empresas de comunicação e diferentes agentes da comunicação social têm de produzir esses conteúdos. Bom, então, a gente precisa primeiro pontuar isso, que não tem morte nem desaparecimento de mídias, mas um novo grau de interconexão entre as formas de comunicação e expressão, pontuando esse aspecto dos conteúdos transmediáticos, né, de conteúdos que atravessam diferentes mídias, né? Então, exatamente nesses dois exemplos que eu dei, né, da questão da do programa de rádio que vira podcast, que é a transmissão ao vivo pelo YouTube, do jornal impresso que vira um portal online que tem produção de conteúdo em vídeo, que às vezes tem produção de conteúdo em áudio, seja da televisão, que às vezes numa novela faz um blog com os personagens fictícios escrevendo textos sobre a sua vida. Então você tem esse atravessamento, né, desses conteúdos que passam a não estar mais apenas numa forma de comunicação, mas atravessando diferentes mídias. Aqui a gente tem uma imagem bem ilustrativa, né? A gente vê como se fosse a apresentação de um telejornal. A gente vê a televisão, em que estaria esse casal, um homem e uma mulher, uma bancada de programa jornalístico. E aí a gente tem três setinhas, né, indicando essa mesma imagem aparecendo num portal de notícias no computador, num portal de notícias num tablet ou com a pessoa assistindo essa mesma imagem pelo celular. Bom, nesse cenário de fluxo e de interconexão, as mídias anteriores trazem consigo a carga cultural das suas trajetórias. Ao mesmo tempo, são sujeitas a adaptações, né? Então, por exemplo, se a gente pensa o exemplo do rádio. É claro que a partir do momento que ele possibilita que seja gravado, que seja transmitido ao vivo e que também seja gravado para ser escutado depois esse conteúdo, a gente tem uma modificação. No entanto, a forma de produção, a linguagem radiofônica, ela não deixa de existir, ela traz consigo a trajetória da forma de comunicação no rádio. Né? Da mesma forma, nem todo podcast tem como origem um programa de rádio. Na verdade, os podcasts eles surgem independente das rádios, né? Se tornam um meio em si. Mas a gente tem que pensar e questionar até que ponto a forma dos podcasts não acaba evocando
pensando aí do ponto de vista que esses produtores de podcast também, em algum momento, foram ouvintes de rádio, então, em que forma, de repente, a forma de fazer podcast não acaba evocando a linguagem radiofônica, né? Mesmo não tendo o objetivo de ser um programa de rádio. Né? Da mesma forma, quando a gente pensa no jornalismo, as bases da comunicação jornalística, a forma de escrita do texto, ela tem uma história, ela tem uma trajetória sociocultural. Né? É claro que quando esses veículos começam a adaptar seu conteúdo para outras plataformas, pensando não apenas nos portais de notícia, mas também na presença que muitos desses meios agora passam a ter nas redes sociais, como Twitter, Instagram, Facebook, eles adaptam essa linguagem também para a forma de escrita e forma de comunicação. Então, por exemplo, um portal de notícia que tem uma presença no Instagram, ele vai ter que se adaptar a trazer imagens atraentes, né, para falar daquele conteúdo jornalístico. Ou seja, evocando muitas vezes as fotografias no jornal. Só que é uma outra adaptação dessa linguagem, né? Não é a mesma coisa, não é a fotografia de capa, não é a fotografia que ilustra a página do jornal, mas é uma fotografia que ilustra uma notícia. Às vezes vai ser um ensaio fotográfico com várias imagens, usando o formato de carrossel do Instagram, que permite que uma publicação tenha várias fotos, né? Ou no caso do Twitter, por exemplo, tem que compor o cabeçalho da notícia para quando colocar o link, esse cabeçalho ser um cabeçalho atraente. Então, são adaptações da linguagem que, é claro, vão trazer transformações nessa trajetória, mas não apagam a carga anterior das mesmas. Certo? Então, quais são as características da convergência? Pegando aqui o texto do Henry Jenkins, né? 2009, página 29. Fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos em busca das experiências de entretenimento que desejam. Esse aqui talvez seja um dos aspectos centrais para a gente pensar a convergência. É justamente o aspecto do comportamento migratório do público, né? Então, boa parte desses processos de adaptação que as empresas de mídia anterior tiveram que fazer para se adaptar, foram motivados exatamente pelo comportamento do público, que passou a migrar para esses novos meios. Né? Então, por qual motivo os veículos de jornal impresso passaram a priorizar mais a atuação online e a ter perfis nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook? Porque o público está lá. Né? Então, esse comportamento migratório do público ele é determinante para essas adaptações. Né? E essa cooperação entre os múltiplos mercados midiáticos, acho que aqui vale pontuar que as próprias plataformas elas passam também a ser um mercado. Né? Às vezes, ao usarmos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, a gente pode ter a ideia de que são meios neutros, até porque muitas vezes eles gostam de parecer que são isso. Né? Eles se colocam como plataformas em que você pode falar livremente, mas eles são também empresas. Né? Empresas com algoritmos, com interesses financeiros, que muitas vezes modificam esses algoritmos para que o alcance e a visibilidade seja maior quando há um impulsionamento por parte das empresas, né? E aí essas empresas anteriores, elas precisam negociar com esse outro cenário dessas empresas de plataformas online, certo? Então, é uma cooperação no sentido não só de que um ajuda o outro, mas no sentido de que é preciso levar em conta os múltiplos mercados. Mais do que mero resultado de tecnologias, a convergência de mídias é uma mudança na forma como lidamos com os variados conteúdos culturais. Ou seja, o principal aspecto não é a tecnologia, mas são os usos que nós fazemos dela, certo? Então, de que maneira os usos que a sociedade vai dando a essas tecnologias vai também modificando a forma de atuação de empresas anteriores de mídia e o surgimento de novos formatos de produção de conteúdo e circulação de conteúdo. A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e suas interações sociais com outros.
né? Então a gente pode pensar, por exemplo, o hábito de assistir o jornal na TV, na sala, né? Assim, antigamente o mais comum era isso, todo mundo se reunia, assistia a TV num lugar e aí você comentava sobre a novela, sobre o jornal, né? Você lia o jornal impresso e comentava com quem estava perto. E hoje em dia isso toma um outro aspecto, principalmente a partir do momento da miniaturização dos dispositivos, né? Então você não tem mais só aquela televisão grande no meio da sala, você tem o seu celular que você pega e está assistindo o jornal ali, ou você está lendo a notícia ali. Às vezes você vai comentar com quem está perto, mas um dos hábitos agora mais comuns é você acabar interagindo sobre esse conteúdo online, né? Então você compartilha essa notícia, né? Alguns hábitos eles são curiosos, por exemplo, a questão das pessoas conversarem sobre estreia de séries ou capítulos de novela no Facebook ou no Twitter, postando comentários ali, né? Isso surge muito da ação das pessoas. Mas em um determinado momento, é claro que as empresas percebem que elas também podem lucrar com aquilo e elas começam também o quê? A incentivar essa produção, seja pelo incentivo direto a alguns agentes que têm uma influência maior nessas redes, né? Captando ou cooptando essas pessoas para publicações específicas, seja pela promoção de hashtags, por exemplo, no Twitter, né, em que você tem um lugar em que é dado destaque a um determinado número de tópicos, né? E aí você tanto pode pagar para que o Twitter coloque uma hashtag ali, ou você pode justamente incentivar um número de pessoas que publicam nessa rede a fazerem uma campanha e lançarem uma hashtag durante o horário da estreia da novela, por exemplo. Né? Então, são algumas estratégias que hoje em dia, né, assim, o texto do Jenkins, ele é ali da primeira década dos anos 2000, e aí o que a gente percebe hoje em dia quando a gente lê esse texto é que boa parte das estratégias empresariais já foram reformuladas tendo em vista essa cultura da participação, que a gente vai ver em outra aula, e esse aspecto da convergência de mídias, né? Tentando buscar exatamente formas de engajamento com esse público e de exatamente conseguir se acoplar nessas interações sociais e nesses novos comportamentos dos consumidores da comunicação e da mídia. Bom, mas de toda forma, apesar da tecnologia não ser o aspecto determinante da convergência, as características da linguagem digital favorecem a interconexão entre diferentes mídias e dispositivos, né? Então, tem sim aspectos tecnológicos referentes à convergência de mídias. Eles só não são a questão motivadora, certo? A tecnologia ela não causa a convergência, ela possibilita, né? Mas são de fato os comportamentos que são colocados em campo a partir dos usos dessas tecnologias que fazem da convergência a convergência. Bom, então que fatores são esses, né? Primeiramente, a gente pode citar a questão da digitalização, né? É um fator que favorece a convergência, pois facilita o trânsito entre mídias que antes possuíam características físicas distintas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, no limite, para o computador, para o tablet, para o celular, todos esses artefatos digitais, eles trabalham com uma linguagem que é um código binário. Então, assim, na matriz, para eles, é tudo a mesma coisa. O que modifica são os programas que a gente utiliza, né? Então, as interfaces que se colocam entre a máquina e o usuário são as que vão determinar a interpretação do código binário, ok? Mas no limite das coisas, um arquivo de áudio, ou um arquivo de texto, ou um arquivo de imagem, todos eles para o computador vão ser uma combinação de códigos, ok? Isso quer dizer também que a partir desse determinado momento fica muito mais fácil eu colocar numa mesma plataforma conteúdos sonoros, conteúdos imagéticos, conteúdos textuais, né? A outra questão é a interconexão entre usuários, dispositivos e outros usuários, certo? Então, esse aspecto dos dispositivos e usuários conectados em rede, ele também vai favorecer essa convergência das mídias, ok? Isso quer dizer o quê? Se a gente pensar, por exemplo, o aspecto da cultura de fãs,
que está muito nas bases dos estudos do Henry Jenkins, tanto sobre convergência de mídia quanto sobre cultura da participação. A cultura de fãs existia muito antes, né? Então você tinha clubes com trocas de cartas, com fanzines, com realização de eventos regionais, eventos nacionais, né? Então os fã-clubes eles existiam, a troca de cartas ela existia, né? Você tinha como mandar cartinhas para o seu programa favorito. A questão é que a rapidez com que esse trânsito se dava era muito menor. Né? Então, mesmo nas articulações entre fãs, era muito difícil que uma pessoa alcançasse muitas outras e tivesse um retorno imediato com relação a isso. Né? Então, a temporalidade dessas trocas, ela passa a ser outra a partir do momento dessa interconexão a partir dos dispositivos tecnológicos. A gente tem que lembrar sempre que uma tecnologia é apenas um começo, jamais um fim. Elas são o que nós fazemos delas, né? E que tem uma série de aspectos culturais que são determinantes para a gente entender a convergência das mídias. Não apenas aspectos culturais, mas também aspectos sociais e financeiros, né? Então, questão, por exemplo, como literacia digital, que é o acesso às ferramentas digitais, não apenas de uso das plataformas, mas até mesmo de programação. Questões socioeconômicas financeiras, como, por exemplo, o próprio acesso à internet. Questões financeiras também no sentido das plataformas, que são grandes empresas e que têm também seu funcionamento gerido de forma geral a partir de interesses econômicos, certo? Então, são aspectos, eu coloquei aqui aspectos culturais, mas são aspectos socioculturais, né? Que fazem parte dessa convergência. Ok? Então, até a parte 2 da nossa aula, em que a gente vai tratar um pouco mais desses aspectos culturais da convergência de mídias e da cultura da participação. Até mais!